Bem-vindo, caros alunos. Boa tarde, tudo bem? Professor Cadu, mais uma vez passando uma revisão aqui da prova e da aula de História sobre Iluminismo e os pensadores iluministas, ok? Então, nesta aula aqui, nós vamos ver o que foi o Iluminismo, alguns tópicos que serão abordados. O que foi o Iluminismo, o uso da razão, o progresso iluminista e o Iluminismo contra o regime. Pegue seu caderno, sua caneta, faça suas anotações e veja o vídeo quantas vezes forem necessários. Bom, o Iluminismo, ou Ilustração, foi um movimento de ideias que se defendeu na Europa nos séculos XVII e XVIII e que continua influenciando o mundo atual. A razão era, para os iluministas, o valor supremo. Só por meio da razão e da sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz e o esclarecimento, ok? Bom, aqui nós temos uma gravura que ela traz a ideia para a gente refletir um pouco sobre o iluminismo. O sono da razão produz monstros. Essa obra é de Francisco Goya, de 1799, da Espanha. A sua ideia era o seguinte: era representar que a ignorância e o obscurantismo trazem monstros e prevaleciam na sociedade quando a razão e a ciência estavam ausentes, certo? Bom, com o uso da razão, os iluministas, eles deviam se duvidar de tudo aquilo que era aceito simplesmente porque tinham sido sempre assim, ou seja, uma tradição, ou porque tinham sido dito por alguém com poder ou prestígio, uma autoridade. Eles opunham-se, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição. E eles propunham a busca de um novo conhecimento baseado na razão. Esses três caras aqui, os pensadores iluministas, na verdade a gente vai falar desses três, mas tem outros que a gente vai estudar posteriormente. Vamos começar com Voltaire, John Locke e Rousseau. Esses três caras contribuíram aí para que a razão desse lugar ao obscurantismo. Bom, o Voltaire era um francês, cujo nome era François. Ele tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Já o inglês John Locke, ele dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Locke defendeu a teoria da tábula rasa, segundo o qual a mente humana, como era uma folha em branco que se preenchia apenas com a experiência. E o suíço Jean-Jacques Rousseau, que continua sendo atual, né? Os seus livros ainda continuam sendo muito atual, e ele colocou lá que uma das suas obras principais, o Contrato Social, ele defende a ideia de que a vontade geral é soberana, ou seja, o povo é soberano. Bom, desses pensadores iluministas, o Voltaire deixou uma ideia chamada de liberdade de expressão que está à tona até os dias atuais, né? Todo mundo acha que pode falar o que quiser. O segundo, John Locke, ele trouxe a ideia do liberalismo político. E o terceiro, o nosso Jean-Jacques Rousseau, ele colocou para nós lá o contrato social. Então nós vemos que eles contribuíram ativamente para o processo do iluminismo. E aí uma breve discussão. Entre os pensadores iluministas mais conhecidos estão Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Deixaram também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada na França em 1789, um dos documentos políticos produzidos no século XVIII sob a inspiração do ideário iluminista. Então eu quero agradecer a vocês, assistam quantas vezes necessário essa aula e nos vemos na próxima. Bye bye!